Um bom anoitecer, amados irmãos desta plataforma do Facebook. A paz de Yahshua Mashiach a todos os amados irmãos que professam a mesma fé no Mashiach e todos os amigos que por alguma eventualidade possam estar aí também nos assistindo nesse momento. Desejo que seja uma noite de paz, uma noite de bênção, que o Eterno venha nos dar através do Ruach Kadosh a plena compreensão daquilo que vai ser exposto aqui nessa noite através das Sagradas Escrituras. Um bom anoitecer para os amados irmãos. Já está aí a nossa irmã Carla Reis, minha esposa, nossa amada querida irmã Eli, junto com o seu esposo Paulinho, forte abraço, irmã Maria Sueli e os demais irmãos que vêm chegando aí para estarmos nesse momento de comunhão. Que o Eterno possa nos envolver com seu amor. Nosso amado irmão Wilson, servo de Yahshua e toda a sua família. Tiaguinho, um beijo no seu coração. Irmão Wilson, um abraço na sua esposa. Seja bem-vindo em nome de Yahshua Mashiach. Nossa irmã Regiane Santana, bem-vinda em nome de Yahshua Mashiach. Os amados irmãos que vêm chegando aí para esse momento de comunhão. Hoje é dia que o Pai marcou mais uma noite aqui de um bate-papo para a edificação do corpo do Mashiach. A nossa irmã Eunice Maria, que está sempre conosco aí, buscando essa comunhão, buscando essa alegria de estarmos juntos. Irmã Carolina Pereira, seja bem-vinda em nome de Yahshua. Nosso amado irmão Chiquinho, toda a sua casa, bem-vindo, meu irmão. O irmão Chiquinho também aí é um colaborador da obra do Reino, sempre compartilhando as lives aí para edificação, para que outras pessoas possam também ser alcançadas por amor do Pai. Estamos em reta final e quanto mais enchermos da esperança viva, é fundamental para o nosso ser. Amado irmão João Fernando, seja bem-vindo em nome de Yahshua. De antemão, a gente já está mandando aí um abraço, um bom anoitecer coletivo para todo o corpo do Mashiach, para toda a Quirrilar de Yahshua. Malucimar e sua casa, forte abraço, minha irmã, seja bem-vinda. E todos os amados irmãos aí. Nesse momento nós pedimos com carinho a permissão para entrarmos no seu lar, na sua sala, no seu quarto, quer que onde você esteja, no trabalho, para esse momento de comunhão, momento de reflexão através das Escrituras. O Pai tem falado de geração em geração, e essa é a nossa geração de estarmos aqui ouvindo, sendo edificado. Irmão Francisco, a paz de Yahshua, bem-vindo em nome do Mashiach. Irmã Maria José de Paula, bem-vindo em nome de Yahshua Mashiach. Nosso irmão Júnior, forte abraço, irmão Júnior, seja bem-vindo em nome de Yahshua Mashiach. Nosso irmão, nosso irmão José Donizete, bem-vindo, a paz de Yahshua Mashiach. Nosso irmão Rui Alencar, bem-vindo em nome de Yahshua. Nosso querido e amado irmão cooperador, irmão Hérito Silva e toda a sua casa, bem-vindo em nome de Yahshua Mashiach. Bom, irmãos, mais uma vez, com a sua permissão, nós queremos aqui estar nesse momento de comunhão. Queremos estar aqui edificando a nossa fé. Oro, Pai, que possamos ser felizes na colocação das nossas palavras. Honra, glória, louvor e adoração somente àquele que vive e reina para todo sempre. Que nesse momento todo o nosso ser já possa estar vazio para ser preenchido com a presença do Ruach Kadosh. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Não posso falar nada se assim o Pai não nos trouxer a inspiração através da palavra. E que nessa noite vidas possam ser curadas, edificadas, levantadas, renovadas, porque estamos em reta final. E quando entendemos que estamos em reta final, todo propósito é bem-vindo, toda atenção tem que ser dada. Né, irmãos? Toda hora devemos olhar para nós, nos analisarmos, tirarmos chapas radiográficas espiritualmente da nossa vida, do nosso ser, da nossa conduta, do nosso dia a dia. E hoje o tema que o Pai agregou ao nosso coração é sobre trabalhadores aprovados. Trabalhadores aprovados. Porque nem todos trabalham e nem todos trabalhadores são aprovados, irmãos. Nós podemos ver isso na íntegra do nosso dia a dia. O bom funcionário, a empresa, o patrão, ele faz de tudo para manter
aquele funcionário no quadro. Contrapartida, os mau funcionários, aqueles que trabalham apenas por interesse do seu soldo, do seu salário, ele não é considerado um bom funcionário. Querido irmão Arlindo, a paz de Alcha, forte abraço, um abraço da irmã Marlene. Irmã Franciele, seja bem-vinda, querida irmã, em nome de Alcha. Então vamos aqui focar no texto. E voltando a falar aqui, irmão Celso, forte abraço, querido, paz de Alcha. Então nem todos trabalhadores, irmão Rubens, forte abraço, irmão Rubão, beijo no coração. Irmã Alba, nossa querida irmã, forte abraço, todos bem-vindos em nome de Alcha. E mais uma vez aí um abraço, um beijo no coração coletivo para todos os amados irmãos aqui. Bom, irmãos, então nem todo trabalhador, nem todo trabalho tem aprovação. Nem do Criador, nem dos homens. Nós, mais uma vez, vamos enfatizar que podemos ver isso na íntegra. Bom trabalhador, bom funcionário, aquele que produz com alegria, aquele que é zeloso com aquilo que faz. Uma empresa responsável com seus funcionários, ela vai fazer de tudo para manter aquele funcionário no quadro. Contrapartida, existe também os trabalhadores que não são muito bem-quistos, que não produzem com alegria, que trabalham no objetivo apenas de soldo, de salário, de interesse. Por isso que há um problema muito sério na área do profissionalismo. Tem aqueles profissionais, eles trabalham com carinho, com dedicação, e aquilo que ele recebe, nada mais, nada menos, passa a ser uma recompensa pelo bom trabalho prestado, pelo fruto do seu trabalho. Eu posso ser uma testemunha viva. Eu trabalho com estrutura metálica, e quando eu vou executar algum projeto, eu procuro dar o meu melhor. Eu não me preocupo apenas com o orçamento daquilo que eu vou lucrar, não. O meu objetivo é executar o projeto, entregar o trabalho aprovado, e aí sim, quando a pessoa vem me remunerar, vem me pagar, aquilo é uma satisfação de dever cumprido e o cliente satisfeito. Há uma diferença muito grande daqueles que trabalham com satisfação, produzem com carinho, não apenas objetivado no dinheiro, no soldo, na recompensa, mas na preocupação de prestar um bom serviço. E aí quando vem a paga, irmãos, aquilo ali é só uma recompensa, uma alegria. É um reconhecimento do prestador, daquele que você prestou serviço ao prestador de serviço. E no reino espiritual não é diferente, não é diferente. O Pai também tem contemplado na terra aqueles que trabalham na sua seara, que trabalham a prol do reino com alegria, sem interesse, irmão. O interesse apenas de alegrar o coração do Pai. Até porque nós sabemos, em várias passagens, que o Pai é poderoso para recompensar aqueles que trabalham na sua seara, no reino. Isso é notório para os assíduos leitores da palavra. Nós vamos ver inúmeros textos. Eu podia estar aqui, mostrando os irmãos em inúmeras passagens, inúmeros textos a respeito dos trabalhadores da seara do Pai. E por que, irmão Roberto, o Pai nos chama para o trabalho? Por que o Pai nos chama para produzir? Porque sempre foi assim. O reino espiritual, ele trabalha, irmão. Se você já leu o livro do profeta Israel, você vai ver lá que está escrito que Al não se cansa de trabalhar. Trabalha dia e noite. Principalmente para aqueles a qual a confiança, a qual a esperança está nele. Então ele é um exemplo de trabalho. E Al trabalha sem parar. E Alcha, quando teve aqui também terrenamente, ele trabalhou sem parar. Sem parar. Creio que até hoje eles não param de trabalhar. Toda hora. E Alcha está intercedendo lá ao lado do Pai, pela minha vida, pela sua vida. Pedindo benevolência ao Pai sobre a sua Querrilá que ainda está na terra. Nessa terra pervertida. Nessa terra, irmãos, aonde infelizmente tem pessoas ainda que sentem prazer nessa esfera terrena. Como eu falei na minha live anterior, a terra, ela está cheirando mal as narinas do Pai.
Cada dia mais a gente vê a raça humana declinando para o naufrágio espiritual, moral, ético, sabe? Principalmente essa geração da atualidade. O que a gente espera dessa geração da atualidade? Carnalidade, banalidade, prazeres mundanos e carnais. Mas o reino espiritual, enquanto eles estão aqui em folias, enquanto eles estão aqui comendo, se banqueteando, fazendo festa, projetos terrenos, o reino espiritual não para de trabalhar. Vai estar trabalhando poderosamente em nossas vidas, até porque se ele não fizer isso, ninguém é aprovado para o arrebatamento. Então coloque isso no seu coração, aprenda essa lição, que o reino espiritual ele não para. Você ainda tem um descanso, eu também tenho ainda um descanso, né, na matéria, né, irmãos? Tem hora que a gente joga essa matéria na cama ou num sofá e apaga. Mas no reino espiritual não tem pausa, não tem pausa. Ele continua trabalhando. Bom, e se isso começou lá no Chamaim, o pai, não tenho dúvida que evidenciou isso terrenamente. Nós começamos aqui a nossa querrilar num texto das Escrituras, que se encontra lá no livro de Lucas, também está em Matitial, capítulo 9, verso 38, e Lucas, capítulo 10, versículo 2. Eu vou ler aqui em Lucas 10, verso 2, mas é a mesma coisa que está lá em Matitial 9, 38. Lucas 10, 2 diz assim, e lhe recomendou, quem? Yahshua está falando, e recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao dono da plantação, que mande obreiros para fazerem a colheita. Então você vai ver que o próprio Yahshua, quando ele chamou os 12 discípulos dele, aqueles homens estavam na lida, estavam trabalhando. Uma porcentagem dos discípulos de Yahshua eram pescadores. E naquela época, pescar não era fácil, irmãos, não era fácil. Hoje nós temos uma tecnologia de ponta que ajuda muito os marinheiros, pescadores, os barcos pesqueiros. Porque hoje temos sonar, temos radares, temos a meteorologista, né, a meteorologia, melhor dizendo, para dar condições do tempo para que essas embarcações não venham a sofrer dano quando sai para as pescas. Mas naquele tempo de Yahshua não tinha nada disso, irmão. O pessoal tinha que ir na cara e na coragem. As redes não eram essas redes modernas de hoje. As redes eram feitas de couro, eram trançadas, bem trançadinhas. Agora você imagine aquilo lançado às águas e ao puxar como aquele couro inchava, aquele couro inflava e o peso era um absurdo. Principalmente se fosse um dia de abundância de peixe naquela rede. Então o trabalho não era nada fácil. Então Yahshua passou e convocou aqueles homens para trabalhar. Então Yahshua primeiro ia ensinar como eles iriam trabalhar na lida do soberano, para logo em seguida eles saírem a executar a missão. Todo trabalhador ele passa por um treinamento, até para ele alcançar o profissionalismo. No reino espiritual não é diferente. Quando eu começo a trabalhar na seara do Pai, eu começo a ganhar experiência, eu começo a ganhar maturidade. Até porque o Pai, quando me chama para trabalhar na seara, ele me dá todas as ferramentas necessárias que eu preciso. Nós falamos aí numa live fechada no Google Meet, nas terça-feiras, que a gente faz de comunhão, com a participação de vários irmãos, a respeito da seara do Pai, a respeito dos 9 dons espirituais, coisas que muitas pessoas ignoram e têm deixado de lado. Você sem esses dons espirituais, você não tem ferramenta para trabalhar na seara do Pai. Você precisa ter habilidade com esses dons espirituais para que você possa executar o bom trabalho da seara do Pai. Tem muitas pessoas que depois que alcançaram o nome Yahshua, abandonaram alguns preceitos que são das Escrituras. Não são dos homens, não, são das Escrituras. E muitas pessoas, mesmo lá no sistema,
mesmo lá no sistema, mesmo na enganação, o pai usava com os dons espirituais. Para quê? Para que a seara, mesmo com todo o problema que ela se estava enfrentando, mas o pai ainda trabalhava através dos dons espirituais. Como é que o pai trabalha? Como é que o pai age na vida do trabalhador aprovado? Através dos dons espirituais. Ninguém pode trabalhar na seara do pai se sequer, no mínimo, exercer um dom espiritual. Não pode, irmãos. Isso aí eu comprovo dessa verdade. E quando a gente vê que já não há mais esse ensinamento, é algo preocupante. É algo preocupante, irmão. Você tem que discernir que espírito é. Se é do Ruach Kadosh ou se é do diabo. Coisa que poucas pessoas já não têm essa sensibilidade. Por quê? Porque abandonaram os talentos, a ferramenta. Eu posso ser um bom profissional, mas paro de trabalhar, paro de exercer a minha função para ver se eu não enferrujo, se eu não fico todo ruim. A mesma coisa é os dons espirituais. Bom, então se a seara do Pai ela é motivada pelo trabalho, e esse trabalho foi motivado lá no Chamaim, porque os mensageiros de Al não param de trabalhar. Você já imaginou quanto trabalho você dá a um guardião de Al que guarda a sua vida, guarda a sua casa, guarda a sua família? Você já parou para imaginar quanto trabalho eu e você damos aos mensageiros, que nós chamamos de anjos do Pai? Porque lá em Salmo 91 e outros salmos, ele vai dizer que ele dá ordem. Ele dá ordem aos seus mensageiros para nos guardar em todos os nossos caminhos. Para que nós não venhamos tropeçar com os nossos pés em pedra. Então, damos trabalho aos guardiões? Damos trabalho aos mensageiros do Pai? Damos. Então, o reino espiritual sempre foi sinônimo de trabalho, irmão. E não pensa você que o Pai chamou a cada um de nós para nós ficarmos de maré mansa, para nós ficarmos deitados na rede, ficarmos reclamando da vida, murmurando, sabe? Muitas das vezes se posicionando como derrotado, como um coitadinho. Não, o Pai não chamou para você e nem a mim para essa postura, não. O Pai quer ver uma guerrilha aguerrida. O Pai quer ver a gente trabalhando, produzindo, mesmo nessa esfera ruim, mesmo cercado de ciladas, mesmo o adversário muitas das vezes nos afrontando, mas o Pai quer que eu e você continuamos a produzir na sua seara. E eu te mostro que isso começou lá no Jardim do Éden. É lá, irmão Roberto, é lá que começou. Começou tudo lá no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, quando eu leio no verso de número 15, eu vejo essa narrativa. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Diz assim: assim Iau, o Criador, o soberano, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. O Pai não botou aquele casal no jardim do Éden para ficar passeando apenas, não. O Pai não botou aquele casal no jardim do Éden para ficar de frozô, não. O Pai falou, vou botar vocês aqui no jardim do Éden e a missão é vocês zelarem, zelar. Tem outras traduções que falam trabalhar, né, no jardim do Éden e nele fazer suas plantações. Quem planta sabe que plantar requer esforços. Quem planta, quem tem alguma habilidade com a terra, sabe que plantar não é fácil. Você primeiro tem que trabalhar na terra e fazer que ela passe por vários processos, irmãos. Primeiro você tem que lavrar a terra. Depois de lavrar a terra, você tem que adubar a terra. Depois que você aduba a terra, você vai semear sobre essa terra. Depois que você semear nessa terra, você vai ter os cuidados para que os parasitas, para que as pragas não venham atacar o seu plantio, a sua lavoura, ou seja, lá qual for espécie de plantação, seja um pomar de frutas, seja uma lavoura, seja de várias espécies o plantio. Mas você tem que ter esse cuidado, você tem que cuidar, né? E estar sempre ali
fertilizando a terra até que aquela semente venha germinar. E uma vez germinando aquela semente, você tem que ter cuidado até ela dar o seu fruto. Então não é fácil não. E o pai colocou esse casal para eles zelar pelo Jardim do Éden. Falou, vocês vão zelar e vocês vão trabalhar no Jardim do Éden, vocês vão produzir aqui no Jardim do Éden. O pai não chamou ninguém para ficar de maré mansa, não. Está escrito lá no Gênesis capítulo 2, verso 15. Assim o soberano, o Criador Yahweh, tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Então o pai já começou chamando esse casal com um exemplo de trabalho. Falou, ó, vocês vão ficar no Jardim do Éden, mas vocês vão ter que trabalhar. Não vão ficar para lá e para cá como muita gente acha. Não, irmão Roberto, ficaram lá, ficaram de boa. Não, trabalhando. Eles produzindo. E a história deu continuidade. Nós podíamos aqui mostrar vários exemplos de pessoas que o pai chamou para um trabalho. E o trabalho não era um trabalho fácil, não. Um trabalho árduo, como Noa. Imagine construir uma barraca naquela proporção. Segundo aí os estudiosos, eles têm até a metragem, eles têm até a altura daquela grande embarcação. Então aquilo não foi fácil, irmãos. Então o pai chama os seus filhos, aqueles a quem ele convoca para o trabalho. Coloca isso na sua cabeça. O pai te chamou, o pai já te revelou o seu nome, agraciou-se de você, mas ele conta com o seu trabalho. E você não pode trabalhar na seara do pai se você não tiver sequer um dom, dentre os 9 dons que está escrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. Os 9 dons espirituais para a edificação do corpo do Mashiach. E Paulo, ele continua escrevendo, você tem que procurar com zelo o dom que está em você, a habilidade que você tem para fazer o quê? Para ser um operário no corpo do Mashiach. Lembre-se, o apóstolo Shaul falou, eu coloquei o fundamento é quem? É Yahusha, e vocês são o quê? Os operários. Agora cada um preste bem atenção como vai edificar esse prédio, como vai edificar essa obra do corpo do Mashiach. Mais uma vez, o Eterno tem colocado essa fala nos nossos lábios. Uns vão se preocupar em trazer pedras preciosas, outros vão se preocupar em trazer prata, outros vão se preocupar em trazer ouro. Mas outros não, ele diz que vai trazer pau, vai trazer feno, vai trazer palha, porém, no final dessa construção, essas obras vão ter que ser provadas no fogo. E aí você não precisa ser muito inteligente, você vê o grau de resistência que a prata tem no fogo, o grau de resistência que pedras preciosas têm no fogo, o grau de resistência que o ouro tem no fogo e o grau de resistência que tem a palha, que tem o feno e que tem a madeira. Então, no decorrer da história, o pai sempre chamou pessoas para cooperar no seu reino, na obra. Não que ele é limitado, não, mas o pai, eu vejo um criador, um pai participativo. Ele quer que os seus filhos produzam, ele quer que os seus filhos, sintam uma alegria em produzir na sua obra. Bom, então chamou Noa, falou lá para esse casal, vocês vão trabalhar, vocês vão cuidar do Jardim do Éden e vão plantar no Jardim do Éden. Vocês vão produzir no Jardim do Éden. O Jardim do Éden já é bonito, já é belo, mas vocês vão dar continuidade. Esse foi o projeto do pai sobre aquele casal. Mais à frente, tem um texto aqui que eu separei para a gente falar um pouquinho. Êxodo capítulo 31, a partir do verso de número 1, diz assim: Eis que chamei pelo nome Abizalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu fiz que ficasse pleno do Ruach Kadosh, em sabedoria e entendimento e capacidade artística. Verso 4. Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Para trabalhar com arte na escultura de pedras,
para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Olha aí. O pai agora, mediante a missão de construir o tabernáculo, ele vai colocar 2 pessoas responsáveis diretamente por esse projeto. Chamou esses 2. Quem é esses 2, irmão Roberto? A Bezalel e a Oliabe. E as escrituras vai dizer que o pai o capacitou em toda sorte de habilidade e entendimento para que aquela obra fosse perfeita. Há quem diga que aquele tabernáculo, até os dias de hoje, quando eles tentam projetar algo parecido, os comentaristas dizem que é algo extraordinário. Uma habilidade tremenda em tudo que foi feito. Então você vai ver que aqueles homens, além do pai os chamá-los, eles tinham zelo. Eles tinham zelo pela obra, pelaquilo que ia ser executado. Faziam com alegria. Não tenho dúvida que ali foi montada uma equipe. Foi montada uma equipe para dar suporte àquelas pessoas. Não é diferente na obra espiritual do reino. O pai, ele chama as pessoas, ele convoca as pessoas para que nós tenhamos suporte de levar a obra dele adiante, sem peso, sem fadiga, mas com zelo, com carinho, com dedicação. Então você precisa entender que você foi chamado por um propósito. E esse propósito não é trazer problema no corpo do machismo. Esse propósito é para você trabalhar, para você frutificar, para você dar frutos na obra do reino, para você analisar-se e ver naquilo que o Pai te chamou para você fazer. E mediante o trabalho apresentado, mediante aquilo que você tem feito no reino espiritual, você vai ter aprovação ou não aprovação, irmãos. É simples isso. O que acontece numa empresa quando ela está insatisfeita com o rendimento daquele seu funcionário? Simplesmente, no plano natural, ela manda aquela pessoa embora. Até porque hoje, na atualidade que a gente está vivendo, a demanda é grande. Você manda um embora, tem 50 para entrar naquela vaga. Ninguém é insubstituível na obra do Pai. Ninguém é insubstituível na obra do Pai. Então, quando eu sou convocado para a obra do Pai, eu tenho que ficar, de bola murcha, procurando com zelo fazer algo que aprai, algo que eu venha a ter aprovação do Pai. Porque a obra não é minha. A obra não é minha. Eu tenho que me sentir muito honrado quando fui convocado, chamado para fazer parte dos trabalhadores dessa seara. E aí a gente vê a dificuldade, irmãos. No trabalho, é poucas pessoas que se apresentam. Agora, para atrapalhar, é uma gama de pessoas. É uma gama de pessoas. Para tentar te desanimar, para tentar te abater, para tentar frear o projeto que o Pai colocou sobre a sua responsabilidade. Então é por isso que nós demos o tema dessa live, trabalhadores aprovados. Eu quero ser um trabalhador aprovado na minha pequenez, na minha limitação, mas com a minha consciência em paz, que de uma forma ou de outra tenho eu produzido na edificação do corpo do Mashiach. Nem todos que trabalham terrenamente vão ser contratados. Nem todos, irmãos, vão fazer parte de um quadro funcional terrenamente. Mas no reino espiritual é diferente. O Pai chama todos e deseja aprovar a cada um de nós. O apóstolo Shaul, ele cansou de incentivar Querilar de Alcha para trabalhar, para produzir. Olha o que ele escreve em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Eu vou ler só um verso, eu não vou ler nem todo o texto. Mas você depois vai lá e se aprofunde. Olha o que ele vai escrever em 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, permaneceis firme,
e que absolutamente nada vos abata. Dedicai-vos dia após dia à obra de Ial, plenamente conscientes de que Ial, todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Aleluia. Shaul, ele está incentivando aquele lá, convocando aqueles irmãos e falando para os irmãos: olha, irmãos, trabalhem com alegria, trabalhem com zelo, seja lá qual for a sua habilidade. Se é para orar, ore com todo fervor, como nós já falamos na live. Oração, irmão Roberto, tem que ser fervorosa. Não pode ser uma oração religiosa. Eu tenho que sentir prazer nesse momento. Eu quero me quebrantar. Eu quero orar ao meu Pai. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero desabafar. Eu quero fazer que a minha alma grita a necessidade, sabe, do qual ela precisa de falar para o Pai. Eu quero ser eu mesmo. A minha fala tem que ser simples. Eu não preciso escolher palavras, sabe, belas, palavras teológicas. Não, eu preciso falar com o Pai. Então, a oração, ela tem que ser fervorosa. Tem gente que tem essa vocação para orar. Tem gente que sente prazer, tem essa necessidade de orar. Voltando aqui a falar dos dons espirituais, ninguém pode ser trabalhador da seara do Pai se não tiver dotado de pelo menos um dom espiritual. E você vai lá ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, você vai ver os 9 dons espirituais, coisas que as pessoas estão deixando de lado, achando que é crendice, achando que é fermento. Não, você tem que evidenciar isso na sua vida. Você tem que buscar, você tem que chegar no seu quarto de escuta e falar: Pai, me mostra aqui, Pai, aquilo que tu quer para mim, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Funciona assim. E não de maneira diferente. Não de maneira que os homens querem impor. E aí há uma preocupação de aprovação. Há uma preocupação de agradar o reino através das nossas obras. Seja na área que o Pai nos chamou. Foi isso que Shaul estava falando para Timóteo já no fim da sua carreira. Segunda carta a Timóteo, um texto muito conhecido por muitas pessoas. Segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 15. Segunda Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E o que está escrito lá, irmão Roberto? Procura isto, sim, apresentar-te aprovado diante de Ial, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. É a minha palavra? Não, é a palavra da verdade. Quem é a verdade? Ial e Alcha, é a palavra, é o evangelho. Sabemos que isso aqui precisamos filtrar. Sabemos que foi mexido, foi fermentado, mas não tenho dúvida que o Pai, Ele me dá o basicão aqui, para eu ter uma vida saudável, uma fé aprovada, um trabalho aprovado. É para isso que Paulo sempre se preocupou em estar falando para Querilar de Alcha. Você precisa produzir. Você não foi chamado para dar trabalho. Você não foi chamado para ser um problema na Querilar do Machia. Você precisa trabalhar. Você precisa desenvolver o dom espiritual que está sobre a sua vida. Você precisa produzir para o reino. Até porque a Escritura vai dizer que todo trabalho bem feito vai ser aprovado e vai ser recompensado. E não terrenamente apenas, mas espiritualmente falando, né? Então esse incentivo do apóstolo Shaul, ele era notório sobre a Querilar e colocava-se sempre como exemplo. Ele vai escrever em Hebreus, o autor de Hebreus, uns dizem que foi ele que escreveu, mas vou dizer aqui, o autor de Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim: porquanto Ial não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois serviste aos santos e ainda os servis. Aleluia. Irmão, enquanto eu estiver nessa matéria,
eu preciso entender, eu preciso colocar no meu coração que eu fui chamado para servir. Servir, irmão. Servir o quê? O reino. E como eu sirvo o reino? Entendendo, procurando saber para aquilo que eu fui recrutado, chamado na obra do nosso Abba Pai. Porque é isso que ele espera de cada um. É isso que ele espera daquele lá. Ele não quer ver eu e você de braços cruzados, né? Olhando o tempo passar, vendo a moda passar. Não, ele quer me pegar. Quando ele olhar de lá do Chamaim, do seu habitat, do seu trono de glória, ele quer olhar para a terra e me contemplar. Um filho, um obreiro, um trabalhador aguerrido na sua seara, trabalhando, seja lá qual for o campo de labuta que o Pai me enviar, mas ele quer me ver trabalhando. Shaul continua escrevendo. Ele foi um incentivador dos irmãos da Querilar de Alcha para que todos trabalhassem, todos. Colossenses, capítulo 3. Anotem aí, depois você vai examinar e você vai tirar a sua própria conclusão. Olha, Colossenses, capítulo 3. Leio eu a partir do versículo de número 23. Diz assim: e tudo quanto fizerde, fazei-o de todo o coração, como para Iau e não para os homens, conscientes de que recebereis de Iau a recompensa da herança, e a Iau-Shá, o Salvador que estás servindo. Versículo de número 25 diz: pois quem agir dessa forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para pessoas alguma. Ele vai dizer, ó, você foi chamado para trabalhar. Quando você trabalha, você não está trabalhando para o irmão Roberto. Você não está trabalhando para o irmão Arlindo. Você não está trabalhando para o irmão Hélito. Mesmo eu fazendo um favor ao irmão Hélito, mesmo eu fazendo um favor ao irmão Arlindo, a Escritura vai dizer que eu estou trabalhando para Iau e para Iau-Shá. E ele diz que tudo aquilo que eu fizer, eu tenho que fazer com zelo, dando o meu melhor possível. Até porque, para ganhar a aprovação. Porque o verso 25 do capítulo 3 de Colossenses vai dizer: pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida. Então, quando eu trabalho a favor de alguém, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser transparente, eu tenho que ser verdadeiro e não falso. Eu não faço nada para alguém para querer me promover. Não, eu faço porque entendo. Já amadureci com essa ideia que eu fui chamado para trabalhar, para servir o reino. E o reino é de quem? É do meu pai, é do meu irmão mais velho. E quem quer fazer parte desse reino precisa entender isso rápido. Você precisa trabalhar com excelência, porque o Pai, mais uma vez eu vou enfatizar, o Pai não te chamou para você ficar nos quatro cantos da sua casa, murmurando, reclamando, se queixando, que está assim, que está assado, ou prova, ó dia, ó azar, igual aquela hiena daquele desenho animado, quem assistiu isso quando, na sua infância, havia lá um desenho animado que tinha uma hiena, que nada estava bom, só vivia às espreitas, reclamando, murmurando, indignada. O pai não me chamou para isso. O pai não me chamou para isso. O pai falou, olha, Roberto, eu vou te chamar para você ser um trabalhador e eu quero te aprovar como trabalhador. Já te chamei para ser salvo. Já te chamei para ser salvo. Porque eu estou te dando gratuitamente o dom da salvação. E eu quero receber Iau-Shá como libertador e salvador da minha alma. Então o pai falou, ó, já te dei. Salvação está na tua mão aí. Agora, você precisa ser aprovado por mim. Você precisa provar para você mesmo que você vai ser habilitado para também reinar no período sabático, no milênio sabático. Você tem que mostrar suas habilidades através dos dons espirituais que eu repousei já sobre você. Não sei se é 1, não sei se é 2, não sei se é 3, mas eu quero observar você de perto para que eu possa aprovar e todo o conselho lá do Chamaim para que você faça parte do milênio também, para que você faça parte
do milênio sabático para que você possa reinar com o meu filho amado. Então você precisa trabalhar. Então seja lá o que eu for fazer, eu tenho que fazer com excelência e não por pesares, não me queixando, não me reclamando, porque a Escritura está dizendo aqui: pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça. Então, já sabendo disso, e já que eu tenho que produzir, já que eu fui chamado para ser um obreiro aprovado, eu preciso trabalhar com excelência, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso viver o meu melhor na presença do meu Pai e diante do olhar espiritual daquilo que vem do alto. E aí eu sei que tem um adversário que ele sempre vai se opor à minha produção, sempre vai querer se opor ao meu trabalho, querendo desqualificar, querendo me desanimar, querendo me abater. Mas se eu tiver as virtudes do Ruach Kadosh, se eu tiver com as ferramentas, apropriadas para trabalhar nessa seara, não tem diabo, não tem pessoas, não tem circunstância, não tem situação que vai parar-me. Eu vou continuar avançando. Até porque hoje fisicamente, nós vemos tantas pessoas nos dando exemplo de superação. Quantas pessoas sem as pernas produzindo. Quantas pessoas sem os braços que produzem. Quantas pessoas, com alguma deficiência na sua matéria, mas está produzindo, está trabalhando. Quando eu vejo, esses vídeos, quando eu testemunho essas pessoas limitadas na sua matéria, seja por um acidente, seja por nascimento, mas ali superando, eu me envergonho. Não que eu esteja de braço cruzado, mas eu falo, nossa, que lição eu estou aprendendo aqui agora de superação. Então, não tem, irmãos, pessoas desqualificadas. Você, muitas das vezes, quer se desqualificar, dando ouvido a pessoas que são usadas, muitas das vezes, pelo diabo para tentar te inferiorizar. Mas nessa noite o Pai está falando, eu preciso de trabalhadores aprovados. Eu preciso de pessoas aguerridas, principalmente nessa reta final que nós estamos evidenciando. Eu preciso de pessoas que incentive, que fale para os irmãos, fique firme, ser valente, ser corajoso, ore mais, adore mais, se proste mais, produza mais, porque o Pai não te chamou para você ficar de braços cruzados, ficar vivendo essa expectativa aí, que muitas pessoas estão deixando a obra de lado ou fazendo as coisas relapta, só focando no arrebatamento. Irmãos, sabe qual é a minha conclusão do arrebatamento? É só uma questão, da hora e do dia exato que o Pai assim já determinou. Eu preciso continuar trabalhando, até porque Yahshua falou, no dia que acontecer, ou no dia que evidenciar vários conceitos espirituais já revelados, ele vai pegar essas pessoas trabalhando. O que você acha do texto? 2 no telhado, 2 no campo. O que essas pessoas estão fazendo no telhado? Estão pegando sol? O que essas pessoas estão fazendo no campo? Estão passeando? Não, estão trabalhando, estão lá lutando. O Pai quer me pegar produzindo. O arrebatamento vai ser só, desculpe a terminologia que eu vou usar aqui, é só a cereja do bolo daqueles que estão preocupados em amar mais, em servir mais o Pai e não ficar só interessado em arrebatamento, apavorado, com medo de ficar para trás na grande tribulação. Até porque o Pai já sabe quem vai ficar para trás. O Pai já sabe quem vai subir no grande arrebatamento. Então, eu não tenho que me preocupar com isso, irmão, ao ponto de perder o sono, em ponto de ficar arrumando confusão aí. O que eu vejo aí em vários grupos é confusão disso, confusão daquilo, que vai ter, que não vai ter, que não sei o que lá. Eu estou fugindo fora disso e aconselho a vocês fugirem fora disso. O que eu tenho que fazer, irmão Roberto? Sirva ao reino, sirva ao Pai, volte para Ele, de coração, de quebrantamento, de total dependência. Fala, Pai, eis-me aqui. Se tu me deste a minha casa para me cuidar, como deste o jardim do Éden para
Eva, né, e Adão cuidar, né? Adão e Eva cuidar. Se tu me deu a minha casa para me cuidar, eu vou cuidar com excelência. Se tu me deu um trabalho para mim, sabe, cuidar lá do meu trabalho, abençoar vidas com o meu trabalho, contratar pessoas, eu vou cuidar disso, eu vou fazer com excelência. Se tu mandou agora para eu orar, eu evangelizar, eu abraçar, eu visitar, eu vou fazer isso com excelência, sabendo que eu não estou fazendo nada para os homens, eu estou fazendo para o meu pai, para o nosso irmão mais velho. É isso que o Pai quer de nós. Eu preciso colocar no meu coração, eu preciso amadurecer com isso, eu preciso buscar esse entendimento que eu preciso ser aprovado como trabalhador da seara do Pai. É para isso que ele me chama, é para isso que ele me chamou. Não para arrumar confusão, não para ficar vivendo em dissensões. Eu já não aguento mais isso, eu estou fugindo disso, irmão. Eu quero ficar no meu cantinho, vindo aqui somar naquilo que eu posso, nas lives de quinta-feira, nas lives de domingo, até o quanto o Pai estiver me dando esse aval. No dia que ele falar para, eu vou parar, vou obedecer. Mas enquanto ele falar, vai, ajuda lá, trabalha mais um pouquinho, traz uma mensagem, traz uma oração. A gente está aqui para trabalhar, para somar força com o corpo do Mashiach. A minha paga é lá em cima. A minha paga é lá em cima. Nós estamos aqui trabalhando, não por aplausos, não por elogios, não por paparicos, não, eu canso de falar isso. Estou aqui como um irmão mais velho, ajudando e sendo ajudado. Sou grato pelas orações, eu louvo a Yahweh quando alguém fala, irmão Roberto, estou orando por você, irmão Roberto, você é benção. Você também é benção que ora por mim, que você lembra de mim, lembra da minha casa, sabe? Olha, eu quero dizer que você é benção, você está trabalhando, você está se preocupando com a vida do seu irmão, com a casa do seu irmão, com os cuidados que o pai, né, precisa continuar tendo com seu irmão. Isso é trabalhar na seara, é ocupar minha mente com as coisas do reino, e não com dissensões, não com coisas de balelas, não com coisas que trazem edificação no corpo no Mashiach, pelo contrário, perturbação. Shaul continua incentivando a Querilar de Alcha a buscar essa aprovação como obreiro. Ele vai escrever lá em Efésios, capítulo 5, irmãos, versículo de número 15 ao 17. Ele vai dizer assim, ó: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Até para você trabalhar no reino, você precisa ser sábio. Qualquer projeto que a gente vai executar terrenamente, a gente tem que ter sabedoria. Senão você não consegue executar um projeto. Então ele falou, você quer trabalhar na seara? Você quer ganhar a aprovação do reino? Você quer se transformar num trabalhador aprovado? Você precisa andar nessa terra com sabedoria. Você precisa trabalhar na minha seara com sabedoria. Com sabedoria, com destreza, com inteligência. Verso 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha só, quando eu tenho uma oportunidade de trabalho, estou desempregado, irmão Roberto, mas aí aparece uma oportunidade de trabalho. Ó, você vai ter que pegar 6 horas da manhã. Ih, 6 horas da manhã é muito cedo, essa hora eu estou dormindo muito. Olha só, não fui sábio, estava desempregado, precisando da merreca. O pai abriu uma porta, era 6 horas da manhã, mas já botou obstáculo. Não agiu com o quê? Com sabedoria e desperdiçou uma oportunidade. A mesma coisa é o pai. Às vezes o pai me dá uma oportunidade. Roberto, olha aí, essa oportunidade para você falar do meu amor. Olha essa oportunidade para você manifestar o seu amor. Olha essa oportunidade para você manifestar o seu caráter. Olha essa oportunidade para você mostrar que você é diferente, que você mora na terra, mas você pertence ao Chamaim. E aí muitas das vezes, por falta de sabedoria, eu faço o quê? Desperdiço essa oportunidade. Porque o texto está me dizendo, Efésios capítulo de número 5, versículo 15, portanto, estais atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos,
mas andai em sabedoria. O pai falou, você quer andar? Você quer andar nesta terra na minha presença? Anda com sabedoria. E que sabedoria é essa? Intelectual? Não, sabedoria espiritual, discernimento, pegando lá as ferramentas espirituais, trazendo para a minha vida, evidenciando isso na minha vida. Verso 16, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Roberto, você tem que aproveitar as oportunidades. Apareceu aquela pessoa ali, olha, eu forjei uma situação para te usar como instrumento. Você não pode desperdiçar essa oportunidade. Você como trabalhador da minha seara. Se você quer ter aprovação, coloca isso na sua cabeça. Você não pode desperdiçar as oportunidades. Versículo de número 17. Portanto, não sejais falto de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade de Yahweh. E aí ele vai dizer uma coisa interessante aqui. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Ruach Kadosh. Aleluia. O pai vai dizer que se eu proceder assim, se agarrando com essas oportunidades, enchendo-me do Ruach Kadosh, não tenha dúvida que eu vou ganhar aprovação como obreiro aprovado. Não tenha dúvida que eu vou proceder para a glória do Pai. O nome do Criador vai ser glorificado, o nome do Criador vai ser enaltecido, o nome do Criador vai ser aclamado, aleluia, e eu vou prosseguindo, buscando e ganhando a aprovação do Chamaim. Esse é o objetivo de trabalhar na seara do Pai. Lembra-se que começamos a mensagem falando, trazendo exemplos à luz das Escrituras. O Pai não chamou ninguém para ficar de frozor. O Pai não chamou ninguém para ficar deitado na rede ou na cadeira de balanço, olhando, vendo o tempo passar. Botou o casal lá no Jardim do Éden, botou Adão e botou Eva. Lê lá depois, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Botei vocês aqui para vocês cuidarem do jardim, para vocês velarem pelo jardim, para vocês plantarem nesse jardim. Em outras palavras, dar continuidade tudo aquilo que eu fiz. E como é que eu vou conseguir isso, irmão Roberto? Pegando as ferramentas, usando as ferramentas adequadas. Nós falamos na nossa guerrilha semana passada fechada sobre os dons espirituais. Então você tem que examinar, orar, falar, Pai, qual é o dom que está em mim? Para mim trabalhar na tua seara, para mim ser um bom trabalhador. Se o Pai te deu uma colher de pedreiro, use bem essa colher. Se o Pai te deu um serrote, use bem esse serrote. Se o Pai te deu uma régua, use bem essa régua. Se o Pai te deu um prumo, use bem o prumo. Na obra, irmãos, todos convocados têm a sua função. Todos. Pedreiro a sua função, engenheiro a sua função, o arquiteto a sua função. Até mesmo os ajudantes, aqueles que as pessoas acham menos inferior, menos capacitado, eles estão lá na obra lá. Não existe uma obra sem ajudante. Não existe uma obra sem, o servente. Tem que ter todo mundo. E o corpo do Mashiach não é diferente. Se um é para trabalhar com a colher, trabalhe com a colher. Se o outro é para levar massa para ser gasta com essa colher, leve a massa. Se um tem um serrote e o outro precisa levar madeira para esse serrote ser trabalhado, ser usado, leve a madeira. Se um trabalha com prumo, trabalhe com excelência, trabalhe com alegria. Produza para o reino, se ocupe a sua mente. Em vez de estar nessas confusões aí, sai fora, irmãos, sai fora disso. Porque isso aí é uma salada podre que o diabo está fazendo para tentar danificar o corpo do Mashiach, enchendo a cabeça dos menos favorecidos no entendimento de dúvidas. E aí as pessoas vão acabar ficando doentes, vão perder credibilidade nas coisas espirituais, nas coisas puras, nas coisas verdadeiras. Então eu quero terminar a minha fala dizendo que o Pai está procurando, chamando trabalhadores para aprovação. Por isso que o tema da nossa live hoje foi trabalhadores
aprovados. Aprovados por quem? Por mim? Não. Eu não tenho essa capacidade, muito menos essa habilidade de aprovar ninguém e nem reprovar ninguém. Quero ficar aqui como um peão da obra do reino espiritual, na minha limitação. Se o Pai mandou eu trabalhar aqui com uma ferramenta que ele entregou nas minhas mãos, eu vou procurar fazer isso com excelência, não vou desperdiçar a oportunidade, como o Shaul falou, vocês não desperdiçam a oportunidade, não desperdiça, guarda isso aí, reflita isso mais vezes e quantas vezes assim for necessário. Onde está escrito isso, irmão Roberto? Colossenses, capítulo 3. Se tiver que ouvir de novo, vai lá e ouça. E você vai ver, com aqueles que trabalham com alegria, buscando uma aprovação, e aqueles até que fazem alguma coisa, mas sabendo que não vão ser aprovados, porque o texto está revelando para nós. Vou ler mais uma vez. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 23. Está dizendo, em tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para Iau e não para os homens. Lembre-se que tudo o que você fizer não é para o irmão Roberto, não é para o irmão Wellington, não é para o irmão Arlindo, não é, para fulano ou para Bertano. É para quem, irmão Roberto? É para Iau. Então, se é para Iau, capriche. Verso de número 24. Conscientes de que recebereis de Iau a recompensa da herança e a de Iausha, o Salvador, que estás servindo. Então, quando você trabalha, bota isso na sua cabeça. Você não está trabalhando para homens, você está trabalhando para o reino. O homem pode até alcançar o favor através do seu trabalho, mas o trabalho, o dono da seara, o dono da seara é Iau e é Iausha. E no verso de número 25 vai dizer, pois quem agir de forma injusta, quem trabalhar de qualquer maneira, irmão Roberto, quem trabalhar de qualquer maneira, quem trabalhar adoidado, como diz o mundo, trabalhar de qualquer jeito, olha que diz assim, pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida. Aí faz lembrar lá, olha que tipo de material você está trabalhando na edificação do corpo do Mashiach. Tem gente que não está nem aí, não está se preocupando, não está se preocupando com a prata, não está se preocupando com as pedras preciosas, não está se preocupando com ouro, mas está levando pau, está levando feno, está levando palha. Cuidado. E quando você coloca isso em prática, você está cometendo uma obra injusta. As Escrituras estão dizendo, injusta. E versículo de número 25, para terminar, ele vai dizer, e nisto não há exceção para pessoa alguma. Então, lá do começo da história, até o final da história, quem trabalhar na seara, relapto, injustamente, interessadamente, nos benefícios terrenos, a Escritura vai dizer que essas pessoas estão trabalhando injustamente. Até porque já foi prometida aqui a paga, a recompensa. E aqui terrenamente, irmão Roberto? Não, lá no Chamaim. Até porque qualquer recompensa que o Pai me der aqui terrenamente vai ser por um tempo só. Daqui a pouco eu estou indo embora dessa terra, seja coletivamente ou seja individualmente. Eu tenho isso conscientemente de boa. De boa, irmão, de boa. Não fica apavorado com essa verdade, não. Eu posso ir daqui a pouco, eu posso ir coletivamente. Já experimentei, a sensação de sair um pouco dessa matéria e o Pai permitiu que eu voltasse. Então eu falei, o negócio é real mesmo, o negócio é verdadeiro. Mas se ele permitiu que eu voltasse, porque eu tinha ainda algo a concluir aqui na terra. Então hoje eu já entendo que ele me chamou para que eu continue trabalhando para a aprovação da obra do reino. Se sinta honrado se o Pai te chama
em áreas específicas da seara dele. Se sinta honrado. Seja um trabalhador produtivo. Não seja aqueles trabalhadores que ficam mocegando, que ficam se escondendo, que ficam se camuflando, que ficam, sabe, enviando atestado falso, forjando doenças que não têm, perdendo dia de trabalho, oportunidade. Aí lá na frente, quando o pagamento é cortado, quando fica desempregado, fica chorando nos quatro cantos da casa. Mas possamos proceder com sabedoria. Versículo de número 24. Conscientes de que recebereis de Al a recompensa da herança e de Alcha, o Machia, que estáis servindo. Né? Então ele diz que eu tenho que trabalhar, não bobear com as oportunidades que ele tem me dado, aproveitar, agarrar bem essas oportunidades e usar as ferramentas de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Não deixa ninguém tirar isso de você, não. Não deixa ninguém soprar no teu ouvido dizendo que isso é bobagem. Isso aqui é escritura que a gente está lendo. Sem essas ferramentas, meu irmão e minha irmã, você vai virar um trabalhador inútil da seara. Só você estudar lá, 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Vê lá, 9 dons espirituais que o Pai diz que Ele já deu. Ele já deu para a sua querrilá, para a edificação do corpo do Machia, para que haja saúde no corpo do Machia. E estão tentando tirar isso de você, estão tentando apagar essa verdade, sabe, dos ensinamentos dos apóstolos. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos fortaleça, que você possa compreender o que foi ministrado nessa noite aqui para a sua vida e para a sua casa. Trabalhe com excelência, trabalhe sem resmungar, sem murmurar. Peça ao Pai para que você sinta prazer, seja qual for a missão que Ele colocar aos teus cuidados, que você possa fazer com excelência, para que você não venha a ser reprovado como obras infrutíferas e obras injustas. Esse é o desejo do meu coração. Quero agradecer os meus amados irmãos que aqui tiveram nessa noite, nesse momento de comunhão, nesse momento onde nós tivemos a oportunidade de fazer uma reflexão segundo as Escrituras. Então, lembre-se de uma coisa: o trabalho no reino espiritual ele não para. Até hoje, o Pai não cessa de trabalhar, dando livramento, dando escape, dando a oportunidade, curando feridas, socorrendo um ali, socorrendo o outro lá, e assim sucessivamente. Os mensageiros do Pai não param de trabalhar, toda hora vem na terra, toda hora sobe a presença do Pai, porque nós damos trabalho ao nosso Pai. Precisamos admitir isso com humildade, com as nossas inconstâncias, com as nossas dúvidas, sabe? Com as nossas, sabe, infelizmente, negligenciamos muita coisa ainda, então damos trabalho. O reino espiritual não para. O reino dos homens trabalha interessado apenas na remuneração, né? Só trabalha interessado. Ninguém trabalha aqui, sabe, sem que não vise lá o seu soldo, o seu salário mensalmente. Não estou dizendo que isso é errado, não. Mas muitas pessoas trabalham de qualquer maneira, só visando o dinheiro. No reino do céu não é assim. Eu preciso trabalhar com excelência. Aprenda um princípio. Faça o teu trabalho com excelência. O pagamento vai ser só uma gratificação. Você vai sentir até alegria quando aquela pessoa vir te pagar. Toma, Roberto, olha aqui, gostei da sua obra, eu tenho provado disso. Os projetos que o Eterno tem colocado nas nossas mãos, tem pessoas que estão na live aqui, pode testemunhar, eu tenho provado dessa alegria de projetos que o Pai tem me dado a oportunidade de executar, e daqui a pouco quando aquela pessoa chega para mim e fala, olha, gostei do trabalho, ficou show de bola, eu tô te indicando outros projetos, e aí eu vou fazer o teu Pix agora.
eu vou depositar a grana que foi combinada agora. Irmãos, aquilo para mim é uma satisfação de ver o cliente, o meu cliente, sabe, a quem eu prestei serviço, agradecido e satisfeito. Tu tá pensando que no reino espiritual é diferente? Não, não é diferente. Pelo contrário, quando eu faço uma obra, quando você está trabalhando, quando você está produzindo, há uma satisfação no coração do nosso Abba Pai e do nosso irmão mais velho. Sabe? Posso até conjecturar eles dizendo lá, tá vendo? Valeu a pena o teu sacrifício por esse aí. Ó. Valeu a pena o teu sacrifício por essa aí. Olha lá, com toda a limitação, sabe? Com toda a sua pequenez. Mas ele está produzindo para o reino. Ele está produzindo. Seja coisa mínima, irmãos, porque está escrito lá no livro do profeta Zacarias. Quem desprezará o dia das coisas pequenas? O Pai não despreza. Tudo aquilo que você faz com amor por reino, tudo aquilo que você faz com excelência por reino, tem a aprovação do reino e tem o louvor até dos homens que falam, nossa, fulano de tal, essa irmã, esse irmão é uma bênção. E aí sente prazer de estar perto de você. Sente prazer de ter você como família, como irmão ou irmã espiritual. Eu tenho esse prazer com muitos irmãos aqui, e muitos irmãos. E vamos continuar orando, vamos continuar, sabe, pedindo as bênçãos do Pai, trabalhando na seara do Pai. Trabalhadores aprovados, não pelo irmão Roberto, mas pelo céu, pelo dono da seara e pelo aquele que morreu por essa seara, Yahshua Mashiach. Lembre do exemplo. Começou no céu, veio para a terra através de Ada e através de Eva. O Pai não botou eles no jardim do Éden para ficar de flosô, não. De ficar, sabe, de repouso, não. O Pai falou, vou botar vocês aqui. Vou botar vocês aqui no jardim do Éden. Para vocês zelar, para vocês cuidar do jardim do Éden e plantar. Lê o texto lá. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Foi para trabalhar. O Pai, quando vier buscar sua Querrilá, não quer encontrar ninguém de braço cruzado. Beijo no coração. Noite de paz, noite de bênção. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Obrigado por você ser meu irmão. Obrigado por você ser minha irmã. Obrigado por você me permitir entrar aí dentro da sua casa aí através dessa via de comunicação para termos um momento de comunhão em nome de Yahshua Mashiach. Beijo no coração, amados irmãos, e até o nosso próximo encontro, se assim o Pai nos permitir. Shalaim Dial, noite de paz, noite de bênção.